Irmãos queridos, nós vamos então iniciar nossa aula da Escola Bíblica Dominical e nós vamos hoje dar continuidade ao estudo sobre a primeira carta de Pedro. Nós já iniciamos no domingo que estivemos aqui a exposição dessa carta. É uma visão bem resumida, não é uma exposição propriamente dita, mas é uma visão panorâmica, mas já entrando no texto, examinando o texto. E eu queria que você abrisse sua Bíblia, então, no capítulo 2, tratamos já sobre a salvação como presente de Deus, o estilo de vida dos salvos, o crescimento espiritual dos salvos, e nós começamos a introduzir a questão da submissão. Eu só quero refrescar a memória de vocês, quais aspectos dessa submissão nós tratamos da vez passada, para entrar no capítulo 3. Olha comigo aí, no capítulo 2, versículo 13, que Pedro vai iniciar uma série de áreas da vida onde o salvo precisa se submeter. Essa é uma palavra hoje complicada no vocabulário brasileiro, e mormente nos relacionamentos domésticos. Mas, quando Pedro trata desse assunto, ele começa lá no verso 13, 2:13. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Aí você percebe que o governo, a ordem, é instituído por Deus. O Estado, as leis que governam, isso é de Deus. E notem que Deus não só institui, mas Deus regulamenta. Porque Deus diz que a autoridade constituída é para praticar o bem e para coibir o mal. Não é isso que ele está dizendo aí? Enviadas para castigo dos malfeitores e para louvor dos que praticam bem. Então esse é o projeto de Deus para o governo. É o que Paulo vai descrever a mesma coisa em Romanos 13. Toda autoridade é constituída por Deus. Eu não posso resistir à autoridade com princípio de autoridade. Não posso. Eu não posso me insurgir contra a autoridade constituída como tal, porque isso procede de Deus. Eu não posso fazer apologia ao caos. Não posso. Agora, notem que quando Deus institui o governo, e eu não estou falando aqui de tipo de governo, sistema de governo, estou falando da instituição, de uma forma geral, Deus a institui com um propósito, que é promover o bem e praticar o mal. Quando o governo inverte isso, incentiva o mal e coíbe o bem, esse governo está passivo de duas coisas. Primeiro, de ser exortado pela igreja. Esse é um ponto que nós perdemos muito hoje. A igreja como voz profética, no sentido profético, no sentido não de profecia, no sentido hoje neopentecostal, mas no sentido de confrontar esse erro. O que os profetas fizeram, o que João Batista fez, o que Jesus fez, os apóstolos fizeram. Agora, se esse Estado tornar-se absolutista para domesticar minha consciência e querer me levar a me insurgir contra Deus, querendo ser o dono da minha consciência, cabe a mim desobedecer o governo para obedecer a Deus. É o que se chama de desobediência civil por uma questão de consciência, de fidelidade a Deus. Em outras palavras, o governo é autoridade sobre a minha vida, e eu devo obediência ao governo. Mas sobre o governo está Deus. O governo não pode inverter os papéis e querer assumir o lugar de Deus. Entretanto, o papel de
Pedro é exortar a obediência civil. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor. Não é porque eu gosto, porque eu acho bonito, por causa do Senhor. A instituição do governo é divina. Mas aí você começa a perceber lá no verso 18 que Pedro faz uma outra transição. Agora é submissão no trabalho. Olha aí, 2,18. Servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também aos perversos, porque isto é grato, que alguém suporte tristeza sofrendo injustamente por motivos de sua consciência para com Deus. É bem verdade que a instituição de trabalho na época de Pedro era diferente da nossa. Lá no Império Romano, naquela época, imperava a escravidão. Então o Senhor era Senhor no sentido de ser, o trabalhador era um escravo, ele era propriedade do dono. Mas, e não obstante nós não estarmos mais dentro dessa realidade, graças a Deus, não estamos, o princípio permanece. O princípio permanece. Você trabalha numa empresa, você precisa ser sujeito àquela empresa, às normas daquela empresa, aos princípios daquela empresa. Você não pode sabotar o lugar onde você está. Você não pode estar ali, mas remando contra, jogando contra o patrimônio. Você precisa sujeitar. Ainda que você receba um tratamento inadequado, se é por causa da sua fé, você sofra para dar testemunho. O que Pedro está nos informando aí é que a insubmissão ao princípio de autoridade não pode existir na vida de um cristão. Depois que ele fala sobre isso, ele vai tratar conosco do exemplo máximo de submissão, dos versículos 21 até o versículo 25, que é o exemplo de Cristo. E aí você vai perceber o seguinte: derruba qualquer tendência, não, submissão não é uma coisa boa, porque o próprio Filho de Deus, sendo Deus, se esvaziou, se fez carne, veio até nós, levou sobre si os nossos pecados. Então, por submissão à vontade do Pai. Jesus é o exemplo máximo, superlativo de submissão. E é com esse argumento do exemplo máximo de submissão, que é o exemplo de Cristo, é que ele vai entrar no capítulo 3. Veja que Pedro é uma pessoa inspirada pelo Espírito Santo com muito discernimento, porque ele vai entrar num terreno que, se já naquela época já era complexo, imagine para a sociedade do século 21. Então vamos ver aí o capítulo 3. Mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento de sua esposa. Bom, no mundo contemporâneo, quando você trata desse assunto de submissão da mulher ao marido, dá urticária em muita gente. Né? Dá urticária em muita gente. Porque, primeiro, é preciso fazer uma espécie de resgate da palavra submissão. Porque no imaginário popular, submissão é inferioridade. Submissão é uma segunda classe. E eu só chamo essa atenção para um ponto. Mulheres, sede vós igualmente. Por que Pedro coloca igualmente? Porque ele está dizendo que submissão não é um elemento do filho para o pai, da esposa para o marido, do empregado para o patrão. Submissão é um valor espiritual presente na vida de todo cristão, seja ele homem ou mulher, seja ele patrão ou empregado. Não há cristianismo sem submissão. Isso é um preceito bíblico que é determinado a todos. Por exemplo, Efésios 5:21, quando Paulo vai falando de uma pessoa cheia do Espírito Santo, ele diz que quando você é cheio do Espírito Santo, você adora a Deus, você tem comunhão com seu irmão, você agradece a Deus e você é submisso uns aos outros. Nós somos submissos uns aos outros. E só quando Paulo trabalha que a submissão ela é
para todos, independente de gênero ou de posição social ou de governo, é que ele entra com a questão familiar. Mulheres, sede submissa ao vosso marido. Então, submissão não é inferioridade. Submissão não é ser capacho. Submissão não é de gênero. Preste atenção nisso. Pedro não está dizendo que a mulher deve ser submissa ao homem. Que o sexo feminino deve ser submisso ao sexo masculino. De jeito nenhum. A mulher deve ser submissa a seu próprio marido. Ela não é submissa a outro homem. Nenhum outro homem pode exigir dela submissão. É só o marido. É uma questão de funcionalidade dentro do lar. E aí, você vai notar, e eu gostaria de chamar a sua atenção para esse ponto, porque nós vivemos hoje dois extremos muito perigosos. O primeiro extremo perigoso, irmãos, ele foi muito presente na história da humanidade, que é o machismo. É o machismo. O machismo é quando o homem se sente superior à mulher e age como tal, e exige que a mulher seja inferior a ele. Então a mulher é propriedade, lá no passado, do pai quando solteiro e do marido quando casada. O cristianismo não subscreve esse pensamento. De forma nenhuma. De forma nenhuma. Mas a reação ao machismo é o feminismo. E o feminismo é uma tentativa perigosa da mulher não apenas não aceitar a submissão no casamento, mas rechaçar qualquer verdade de Deus sobre esse assunto. Então, nós somos livres quando a submissão não escraviza a mulher, ao contrário. Por exemplo, Paulo diz que a mulher deve ser submissa ao seu marido, como a igreja é submissa a Cristo. Quando é que a igreja é livre? Quando ela obedece a Cristo? Quando ela se sujeita a Cristo? Ou ao contrário? Quando se sujeita a Cristo e obedece a Cristo. Quando você é livre, quando você segue a lei, a norma, o princípio, ou quando você desobedece a lei, a norma, o princípio? Quando você segue a lei, a norma e o princípio, você é livre. Se você desobedecer a lei, a polícia bota a mão em você. Então, os mandamentos de Deus não são penosos. Deus não é carrasco. Deus não é sádico. Deus não tem prazer em ver seus filhos subjugados e sofrendo. Uma família não pode ter duas cabeças. Uma família precisa ter um comando. E a mulher, ela não é inferior ao homem, ela é coigual ao homem. Foi criada por Deus da mesma maneira, ela é imagem e semelhança de Deus da mesma maneira, ela tem a mesma dignidade, ela tem o mesmo valor, ela é salva do mesmo modo. Para Deus não tem homem e mulher, escravo e livre, judeu, gentio, para Deus todos são iguais. Mas no que tange a funcionalidade, Deus estabeleceu liderança. Por exemplo, Paulo escreve em Coríntios 11 que Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher. Eu pergunto a vocês, existe diferença de valor, de grau, de substância entre Deus e Jesus? Nenhuma. Jesus é Deus, coigual, coeterno, consubstancial com o Pai, mas ele é o cabeça de Cristo. Cristo não é inferior ao Pai, nem o Pai é superior ao Filho. É questão de funcionalidade. Quando eu entendo isso, eu não tenho dificuldade nenhuma de entender o que Pedro está dizendo aqui, de aceitar, de receber o que Pedro está dizendo aqui. Mas notem outra coisa que Pedro vai trabalhar, a beleza externa da mulher. Você pode ler. Não, antes de entrar nisso, é importante dizer isso aqui. Mulheres, sede vós igualmente submissa ao vosso próprio marido, a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Algumas pessoas, ao lerem isso apressadamente, dizem que Pedro está dando aqui uma colher de chá para o casamento misto. Pedro, então, está dizendo que pode casar um crente e um não crente, um salvo e um não salvo, um pio e um ímpio.
É isso que Pedro está dizendo aqui? Não, não é isso que Pedro está dizendo aqui. Precisamos entender que nós estamos lidando com uma igreja jovem, onde duas pessoas se casam sem conhecimento de Cristo. São todos dois incrédulos. No meio do caminho, a mulher se converte, o marido não. O que vai fazer? A mulher vai abandonar o marido porque ele não se converteu? Não. Paulo trata disso até mais profundamente, 1 Coríntios capítulo 7, versículos 10 a 15. Não. Como é que essa mulher se comporta? Pregando para o marido? Você tem que se converter, senão você vai para o inferno, tem que se converter. Senão... É assim que ela ganha o marido? Não. Ela vai ganhar o marido não com discurso, mas com exemplo. Não com palavras, mas com testemunho de vida. Quando o marido perceber e olhar para ela e ver o seu comportamento, cheio de temor, ele vai dizer, essa mulher tem uma vida diferente da minha, o estilo de vida dela me encanta, eu quero isso que ela tem. Então esse homem, ele é ganho para Cristo, por causa do exemplo, do testemunho da sua mulher. Mas aí vamos ver a beleza externa da mulher, versículo 3. Você pode ler comigo o 3? Vamos lá? Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisar de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Será que Pedro está dizendo que a mulher não deva usar uma roupa bonita, uma joia bonita, ou um adereço bonito? É isso que Pedro está dizendo? Porque algumas igrejas leem isso aqui, não, mulher não pode usar brinco, mulher não pode usar batom, mulher não pode usar isso, mulher não pode usar aquilo. Vira a teologia dos usos e costumes. É isso que Pedro está ensinando? Não. O que ele está ensinando então? Pedro não está dizendo que a mulher não deve ir para um salão no sábado à tarde fazer o cabelo. Ele não está dizendo que a mulher não deva ter um banho de loja de vez em quando. Não é isso que ele está dizendo. O que ele está dizendo é que há pessoas que só cuidam da casca. Há pessoas que só se preocupam com o corpo. Há pessoas que passam 5 horas diante do espelho cuidando da seu look e não investe nem um minuto para cuidar da sua alma. Nós temos duas pessoas. Uma que as pessoas veem é a pessoa externa, é a nossa aparência, é o nosso rosto, é o nosso performance físico. E a outra pessoa que Deus vê é a interna, é o coração. O que Pedro está dizendo é que uma mulher não deveria ter como principal preocupação apenas o cuidado da sua forma, do seu físico, da sua beleza. De jeito nenhum, Pedro está dizendo que a mulher deve ser descuidada ou relaxada, não tem problema, casou mesmo agora, o marido, não posso ficar de qualquer jeito. Não, de forma nenhuma, Pedro não está encorajando isso. Por isso, ele vai gastar mais tempo com a beleza interna do que com a beleza externa. Olha aí comigo, que ele vai tratar no verso 4 até o verso 6 sobre a beleza interna da mulher. Olha aí, seja porém o adorno da esposa o que é, seja porém o homem interior do coração, unido ao incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Então ele está dizendo que, assim como a mulher vai para uma academia para fazer ginástica, ou vai numa loja e compra uma roupa bonita, ou vai numa bijuteria, que ninguém compra joia, mas compra uma bijuteria bonita, que compra um sapato bonito, uma bolsa bonita, e etc e tal, ela precisa muito mais investir no seu coração, no seu espírito, na sua vida interior. Em outras palavras, ela tem que ser mais bela por dentro do que bela por fora. E aí ele dá o exemplo de Sara, etc. Ele vai tratando disso aí, como é que Sara se relacionava com Abraão. Mas, claro, Pedro não quer falar só para as mulheres, ele tem uma palavra solene aí para os maridos. Então, você pode ler o 7 comigo? Maridos, vós igualmente, vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher, parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Então, vamos pensar aqui em algumas coisas. Primeiro, o marido precisa ser, note a palavra igualmente, não tem 2 pesos e 2 medidas.
Se tem igualmente para as mulheres, tem igualmente para o marido também aqui embaixo. Vivei a vida comum do lar. Essa ideia de viver a vida comum do lar, na língua original, traz a ideia exatamente da vida física, do relacionamento físico. Porque marido e mulher se tornam uma só carne. Então o marido precisa ser um homem atento à necessidade física da sua esposa, da sua mulher, do ponto de vista sexual mesmo. Ele precisa atender à necessidade da sua mulher. É o que Paulo ensina também lá em 1 Coríntios 7, versos 3 a 5. O marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Ou seja, o propósito do marido no casamento é atender à necessidade física da sua mulher. Mas tem um outro aspecto, que é o aspecto intelectual. Olha aí, maridos, vós igualmente vivem a vida comum do lar, com discernimento. O marido precisa ter as antenas ligadas. Ele precisa fazer uma leitura correta. Não é porque o homem é mais racional e a mulher mais emocional, não. É porque ele precisa entender a sua mulher. Alguém disse que é impossível, né? Por isso que Deus mandou mais amar do que entender. Mas aqui Paulo diz que o elemento de entendimento precisa estar presente. Entendimento. Mas veja você outra área, que é a área emocional. E tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade. Essa ideia de parte mais frágil, é claro que Pedro não está falando que a mulher é mais frágil do que o homem em todos os aspectos. Porque a mulher, em muitos aspectos, é mais forte que o homem. Acho que todos vocês vão concordar comigo. Por exemplo, os homens sentem mais dor do que as mulheres. Não é verdade? Ou os homens não concordam comigo? Ou sentem mais dor ou são mais fracos. Eu prefiro ficar com a primeira tese. A dor está vindo lá na esquina, o homem já está gemendo. Vamos pensar na questão sexual, por exemplo. O homem é mais forte que a mulher é mais forte que o homem. O homem tem um orgasmo e desaba. Ela tem um, tem dois, tem três. E o coitadinho está pedindo água há muito tempo. Ela é mais forte que ele. Entretanto, a mulher é mais vulnerável, mais frágil, emocionalmente. E o marido precisa entender isso. E é por isso que a Bíblia coloca o marido como protetor. O marido dá a vida pela mulher. Se a mulher está enfrentando um risco, ele tem que se colocar como escudo. Não é botar a mulher na frente, não. É ele que tem na frente para levar a pancada. Então, Pedro está entendendo que essa mulher não é submissa a um carrasco, essa mulher não é submissa a um ditador, essa mulher não é submissa a um homem que desrespeita a esposa, não. Ele está dizendo que essa mulher se submete a um homem que a protege, que a entende, que a satisfaz, que luta por ela, que morre por ela. Mas veja você que há a questão também da área espiritual. Olha aí, por favor. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não sejam interrompidas as vossas orações. Aí é um ponto que nós homens devíamos pensar 10 vezes. O que Pedro está dizendo é o seguinte: se você não trata sua esposa bem, suas orações são interrompidas. Não adianta você ser um homem assim, muito espiritual dentro da igreja, porque a sua oração vai depender de como você trata a sua mulher. Se você não viver a vida comum do lar, se você não respeitar a sua mulher, se você não tratá-la com dignidade, se você não entendê-la e protegê-la, ainda que você ore, suas orações não vão ser ouvidas. Bom, dito isto, Pedro vai para um outro aspecto, que é a vida vitoriosa do cristão. E ele começa com os nossos relacionamentos, versículo 8 até o versículo 12. E aí ele está concluindo um assunto, você nota isso. Finalmente,
Ele começou esse assunto da submissão lá às autoridades constituídas, submissão no trabalho, submissão do próprio Cristo como exemplo máximo, submissão da esposa. Agora ele está fechando o assunto. Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternamente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal com mal, injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bem dizendo, pois para isso mesmo foste chamados, a fim de receberdes bênção por herança. E aí, irmãos, Pedro está começando a mostrar como é que nós vivemos e convivemos. Não só dentro de casa, mas agora no contexto maior da igreja. Sede todos de igual ânimo. O que Pedro está mostrando é que nós temos uma marca que deve existir entre nós, que nos distingue, e por esta marca nós somos conhecidos, e por esta marca as pessoas são atraídas. E essa marca, se fosse traduzir numa palavra só, seria amor. Amor. Sem amor não há igreja. Por quê? Porque nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. O que encanta o mundo, que atrai as pessoas para a igreja, é quando ele chega e vê esse povo se ama. Esse povo se ama. Porque do lado de fora, o que é que prevalece? Esperteza, puxa o tapete do outro, tira proveito do outro, fala mal do outro. Então, nós não podemos adotar o estilo de lá de fora aqui dentro. Porque nós somos salvos. Nós temos uma vida de santidade. Nós temos uma vida de submissão. E nós nos relacionamos como povo de Deus. E aí olha o verso 10 a 12, que é uma citação de um outro texto da Escritura, do Salmo 34, versículos 12 a 16, quando diz o seguinte: quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreia a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Então, pensa um pouquinho nisso. Se você tem esse hábito de falar mal, ainda que com razão, dá uma refreada. Dá uma refreada na sua língua. Se você puder falar bem, fale. Se não puder, também não fale nada. Falar mal dos outros não é um bom hábito. Isso só traz desgosto para a pessoa de quem você fala e para você mesmo. Para você mesmo. Aí chega o verso 11. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz, empenhe-se por alcançá-la. Então, em vez de jogar um contra o outro, procure ser um pacificador. Se você escutar um negócio assim, falar, fulano falou isso assim do Beltrano, em vez de você chegar lá e contar, fulano falou isso de você, e jogar mais combustível no fogo, mais lenha na fogueira, aplaque a ira. Não, defende a pessoa que está ausente, tenta costurar a reconciliação, porque o versículo 12 vai dizer o seguinte: porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Quando você faz isso, da mesma maneira que quando você trata bem sua mulher lá dentro de casa, Deus abre as janelas dos céus para ouvir sua oração. Quando você, em vez de ser feitor do mal ou promotor de intrigas, se torna um pacificador, Deus abre também o caminho para suas orações serem ouvidas. Notem mais. Agora, ele passa dos nossos relacionamentos para os nossos sofrimentos. Versículo 13. Olha aí. Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Uma pergunta interessante. Você já viu alguém ser maltratado por você ser bom? Sim? Sim. Mas, via de regra, se você é bom, você não é maltratado. Mas aí ele diz no verso 14, mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Por que ele diz isso? O contexto de Pedro é o sofrimento. É uma igreja que está na dispersão. O que é dispersão?
é um cara que foi tirado da sua cidade, do meio da sua parentela, perdeu seus bens, suas propriedades, está aí, sofrendo, sendo perseguido, sendo ameaçado. E então, ele está lidando com um problema de sofrimento. E ele vai dizer que, ainda que você venha sofrer por causa da justiça, você é bem-aventurado. E ele olha outra coisa bonita: não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Esse é um ponto, irmãos, da mais alta importância para nós. Foi o último sermão que eu preguei aqui no domingo, em Atos 4. Quando os apóstolos foram presos e ameaçados, eles não chegaram para Deus: Deus, alivia o sofrimento. Senhor, derrota os inimigos. Senhor, joga fogo na cabeça deles. Senhor, dá um tempo de paz para nós. Eles fizeram essa oração. Qual foi a oração que eles fizeram? Senhor, dê-nos poder, dê-nos ousadia, dê-nos coragem, para nós pregarmos a Tua palavra com mais vigor. Em outras palavras, quando você estiver passando por uma luta, em vez de você ficar pedindo: Senhor, acaba a luta, Senhor, me dá estratégia, me dá poder, usa a minha vida nessa circunstância. É a hora de você ser um grande testemunha e impactar o ambiente onde você está. É exatamente isso que ele está dizendo aqui, novamente, olha aqui: não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados, antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que é em vós. Porque esse aqui é o ponto: quando você, numa situação adversa, não se curva à situação, ao contrário, você tem palavra para dar, você tem testemunho para oferecer, as pessoas vão perguntar: o que está acontecendo com você, cara? Em vez de você estar revoltado, você está pregando. Em vez de você estar magoado, você está testemunhando. Em vez de você estar aí machucado e ferido, pensando em falar mal de todo mundo, você está aproveitando essa oportunidade para dar testemunho de Cristo. O que está acontecendo com você? Oportunidade de você dar esperança, dar razão da sua fé para as pessoas. É isso que Pedro está nos ensinando aqui nessa passagem. Pois bem, a partir daqui, ele vai fechar o assunto do sofrimento no verso 17 aí, nesse capítulo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o mal. Então, tem gente que sofre porque praticou o mal. Praticou o mal, vai sofrer mesmo. Mas se você não praticar o mal e praticar o bem e sofrer, dê graças a Deus. Agradeça a Deus. Tá? É melhor assim. A partir agora, dos versículos 18 a 22, ele vai falar sobre a vitória de Cristo. E está aqui um dos textos mais complicados do Novo Testamento, se não o mais complicado do Novo Testamento. Pois também Cristo morreu uma vez pelos pecados, os justos pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou os espíritos em prisão. E aí fica complicado esse versículo. Esse versículo é talvez o versículo mais difícil do Novo Testamento. Como é que esse negócio que foi e pregou a espíritos em prisão? Porque você vai perguntar o seguinte: mas quem são esses espíritos? É por causa disso que se criou a questão do purgatório, uma segunda chance depois da morte. E eu pergunto a vocês: será que esse texto estaria dizendo que Jesus, entre a sua morte e sua ressurreição, foi pregar para aqueles que estavam no purgatório? O purgatório existe? Não, então não pode ser. Será que Jesus foi para pregar para aqueles que já tinham morrido, que estavam no Hades? Ou no inferno? Também não pode ser, porque a Bíblia diz que ao homem está ordenado morrer a sua vez, e depois disso o juízo. Será que Jesus foi pregar para os espíritos em prisão? Que espíritos são esses? São os demônios? Mas os demônios podem se converter?
Também não. Então houve muitos estudiosos ao longo da história da igreja que pensaram, que falaram, que ensinaram muitas ideias. Embora não haja consenso, a opinião mais adequada, porque algumas pessoas dizem que Jesus foi pregar no inferno, ele desceu ao inferno. Mas a Bíblia diz isso, que Jesus desceu ao inferno? Tem algum versículo que fala sobre isso? Não. Isso está no credo, mas não está no texto bíblico. Certo? Está no credo apostólico. E João Calvino, estudando esse assunto, ele chegou a dizer que a ordem do texto do credo deveria ser mudada. Porque Jesus não desceu ao inferno depois que morreu, mas ele desceu ao inferno na cruz. Ele não foi literalmente ao inferno, mas na cruz, o sofrimento, a agonia, é que era o próprio inferno que ele viveu. Mas os estudiosos acreditam que a palavra foi e pregou aos espíritos em prisão. A palavra pregar aqui não é evangelizar. Então, o que os estudiosos hoje mais estão consensados é que Jesus Cristo, depois que morre, até a sua ressurreição, nós sabemos para onde ele foi. Para quem que ele entregou o Espírito dele? Para quem? Para o Pai. Para onde foi o corpo dele? O corpo dele? Para o túmulo. Então nós sabemos uma coisa, Jesus não foi para o inferno. Ele morreu, na hora que ele morreu, o Espírito dele foi para o Pai. Morreu, o corpo dele foi para o túmulo. Mas o consenso hoje é de que nessa ida dele para o Pai, ele proclama a sua vitória aos principados e potestades. Não é pregar de evangelizar. Aí a palavra é proclamar como arauto vencedor. Assim como Jesus Cristo na cruz expôs os principados e potestades ao desprezo, lá na cruz, ali ele os derrotou. E então ele proclama seu triunfo, a sua vitória sobre eles. É claro que, se você pegar 10 comentários de proa, de gente de credibilidade, e pegar a interpretação desse versículo, você vai ter 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 diferentes opiniões. E nós não podemos aqui fechar a questão. Só estou abrindo esse leque para dizer para os irmãos que muito provavelmente seja esse o sentido do texto. Pois bem, agora vamos para o capítulo 4. Como transformar sofrimento em triunfo. E o apóstolo Pedro começa dizendo para você os propósitos de Deus do sofrimento. Primeiro é declarar guerra contra o pecado. Olha comigo o capítulo 4, versos 1 a 3. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós no mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para teres executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissolução, concupiscência, borracheiras, orgias, bebedices, indetestáveis idolatrias. Ou seja, se Cristo sofreu na carne, e ele venceu, vocês devem armar-se do mesmo pensamento. Ele está ainda lidando com a questão do sofrimento. Jesus sofreu, mas ele não cedeu. Ele foi tentado, mas ele não pecou. O diabo, diversas formas e de diversas maneiras, tentou enredá-lo, mas ele não caiu. Seus inimigos o rodearam com muitas armadilhas, mas ele triunfou sobre todas. Aí Pedro diz, pensem do mesmo jeito, armem-se para agirem da mesma forma, para não cederem ao pecado. Quando chega no verso 4 a 6, ele está dizendo que o sofrimento nos ajuda a testemunhar. Olha aí,
Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos, pois para este fim foi o evangelho também pregado a mortos, para que mesmo julgados na carne segundo os homens, vivam em espírito segundo Deus. O que ele está mostrando para você é que quando você é provado, você sofre, seja perseguição ou sofrimento de qualquer ordem, e as pessoas difamam você, eles estranham profundamente que você não ande como eles andam, na devassidão. Isso é maravilhoso, irmãos, porque o homem rendido ao pecado, ele não entende como é que você não cede ao pecado, porque ele é escravo do pecado, e você é livre. O Josué Rodrigues tem uma música que eu gosto muito, e ele usa essa expressão numa das músicas dele, entre o não pode e o pode não. Você sabe qual a diferença entre o não pode e o pode não? Por exemplo, pega a Cracolândia, que está hoje aí na mídia. Pega uma daquelas pessoas adictas, viciadas, e bota um papelote de cocaína ou uma pedra de crack na presença dela. O que ela vai fazer? Não, hoje eu não estou com vontade. Esse negócio não... Deixa para lá, hoje eu estou a fim de viver numa nice. É assim que ele age? Não. Ele vai usar. Ele vai usar. Por que ele vai usar? Porque ele não pode não usar, ele é escravo. Agora você, convertido a Cristo, liberto pela graça, bota na sua frente um papelote de cocaína. Você pode usar? Pode. Mas você pode não usar. Você é livre. Bota aqui para um ébrio uma garrafa de pinga. Você acha que vai... Não estou com vontade de beber hoje não. Não, ele vai beber. Ele é escravo. Bota uma garrafa de pinga na sua frente. Você pode beber, mas você pode não beber. Você é livre. Pega um fumante inveterado que fuma 3 carteiras de cigarro por dia. O cara ele treme, é um negócio assim louco. Dá uma fadiga nele, que se ele não fumar, ele parece que desmaia. Aí ele está naquele assim, passou 4 horas sem fumar. Você bota um cigarro assim, ele chega a tremer. Ele fuma. Ele não pode não fumar. Ele é escravo. Bota uma carteira na sua frente. Você pode fumar? Pode. Você pode não fumar. Você é livre. Você é livre. Esse é o ponto aqui. Agora, notem, irmãos queridos, que agora ele mostra mais uma coisa. No verso 7, ele diz que o sofrimento nos motiva a aguardar a segunda vinda de Cristo. Olha aí. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Quando você está sofrendo, o que alimenta você, o que fortalece você, é saber o seguinte, é que o sofrimento presente não pode ser comparado com as glórias futuras. Diante da eternidade, o sofrimento da agora é leve e momentâneo. Não é que é leve e momentâneo, não. Às vezes é pesado e demorado. Mas em comparação à recompensa do fim que virá, é leve e momentâneo. Então o sofrimento nos leva a direcionar nossa mente para a recompensa final. Mas mais ainda, olha comigo, por gentileza, o que está aí no versículo 8 e 9. O sofrimento nos ajuda a manifestar amor pelas pessoas. Você pode ler o 8 e 9 comigo? Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros. Porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Então preste atenção, amor intenso, porque só falava amor estava bom, né? Tende amor uns pelos outros, mas amor intenso. E o que implica em amor intenso? Implica em que, naquela época em que o povo estava disperso, era você receber na sua casa alguém que está precisando de abrigo. Hospitalidade é um dom.
mas o amor leva você a ser hospitaleiro. E às vezes ser hospitaleiro hoje muda de figura, não é verdade? Muda de figura. Porque no mundo de hoje, naquela época não tinha pensão, não tinha hotel, não tinha abrigo. Mas hoje você pode ser hospitaleiro no sentido de proporcionar a alguém que está sem teto, sem abrigo, ajuda, socorro, para que ele tenha abrigo. Ou seja, na palavra de Pedro, amor não é verbo, amor é verba. Está claro? Não? Para Pedro, amor não é discurso, verbo, palavra, é botar a mão no bolso. Eu te amo muito, meu irmão, ele está passando uma magrela. Meu irmão, eu te amo tanto. E o cara sai com fome. Não dou um dinheiro para fazer um lanche. Amor é prático. Amor se evidencia em obras. É isso que Pedro está dizendo. Mas ainda, o sofrimento nos ajuda a colocar os dons que Deus nos dá em serviço. Olha aí os versos 10 e 11. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos. Se alguém serve, faça com a força de Deus, que Deus supre. Para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Ou seja, quando eu estou sofrendo, ou quando alguém está sofrendo à minha volta, a pergunta é, meu Deus, tu me capacitaste, tu me deste dons, tu me deste talentos, tu me deste condições. Meu Senhor, me ajude a colocar o que tu me deste a serviço das pessoas que estão sofrendo à minha volta. À minha volta. Bom, mas para mim o texto mais bonito de Pedro sobre essa questão do sofrimento, para fechar o assunto, está aqui a partir do versículo 12. A primeira coisa que Pedro vai dizer no verso 12 é o seguinte: você é um crente, você não pode estranhar o sofrimento. Leia o verso 12 comigo, todos nós. Vamos lá. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Então é o seguinte, está sendo provado, fogo está ardendo, sofrimento está pegando. Não pense que é uma coisa inusitada, não. Isso é comum, isso é normal. Sofrimento é o cálice diário do povo de Deus. Não tem cristianismo indolor. Não tem vida sem prova. Então não fique escandalizado se você está sendo provado, se você está sofrendo. Segunda coisa, olha aí comigo. Alegre-se no sofrimento. Agora a coisa pega. 13 e 14, vamos ler juntos? Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, os alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Preste atenção, que agora ele não só diz que você não deve estranhar, ele diz que agora você deve se alegrar. E se alegrar por quê? Porque você é masoquista? Irmãos, ninguém gosta de sofrer. Se você encontra uma pessoa que está sofrendo, está feliz da vida porque está sofrendo, pode internar o cara, ele está doente. É claro, ué. Não é verdade? Então você não se alegra pelo sofrimento. Você não é masoquista. Você se alegra porque você é coparticipante dos sofrimentos de Cristo. Você se alegra não porque você está sofrendo como consequência dos seus erros, mas você se alegra porque como servo de Cristo, você está padecendo situações por causa dele, de Cristo. E se é por causa dele, a sua recompensa é segura, é certa, repousa sobre você o Espírito da glória. E você caminha para a glória. Terceiro lugar, avalie o sofrimento. Olha 15 e 18. 15 e 18. E não é todo sofrimento quem tem que se alegrar nele, não. Olha aí o versículo 15. Leia comigo. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outro. 16 também. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes glorifique a Deus com esse nome. 17 ainda.
porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daquele que não obedece ao Evangelho de Deus? Então avalie o sofrimento. Por que eu estou sofrendo? Eu estou sofrendo porque eu fiz umas burradas na vida, eu pisei na bola. Bom, vai sofrer mesmo. Aí esse sofrimento você não tem que se alegar com ele não. Você tem que chorar, pedir perdão, recomeçar a vida. Mas você está sofrendo porque você está fazendo certo? Alegre-se com isso. Não fica triste não. É de Deus que vem a sua recompensa, é de Deus que vem o poder para você enfrentar isso. Então avalie, você não pode sofrer como malfeitor. Mas se você sofre por causa do Evangelho, alegre-se nisso. Finalmente, Pedro vai dizer o seguinte: confie em Deus no sofrimento. Olha o verso 19. Vamos juntos. Por isso, também os que sofrem, segundo a vontade de Deus, encomendem sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Então, confie em Deus. Ele está no controle. Coloque Deus, o Senhor sabe o que eu estou passando, eu confio em Ti, a minha causa está nas Suas mãos, eu confio a Ti, a minha vida, a minha alma, o meu futuro. Descanse em Deus. Bom, para terminar, nós ainda temos aí uns 20 minutos, vamos entrar no capítulo 5. Capítulo 5. E aqui aqui Pedro vai tratar de alguns assuntos. Primeiro ele vai trazer uma palavra para a liderança, depois ele vai trazer uma palavra para a juventude, depois ele vai trazer uma palavra para a igreja toda. O que ele vai dizer para a liderança, versículo 1 a 4? Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles, testemunho dos sofrimentos de Cristo, e ainda co-participante da glória que há de ser revelado. Então vamos parar um pouquinho aqui. Presbítero. Pedro era o quê? Ele era um apóstolo, certo? Era um apóstolo. E ele era também um pastor, certo? Não é isso que Jesus disse lá para ele? João 21, 15 a 17. Apacentai os meus cordeiros, pastoreai as minhas ovelhas, apacentai as minhas ovelhas. Então ele era um apóstolo, ele era um pastor. Mas ele era um presbítero. Porque essa ideia, essa palavra presbítero no grego, ela é intercambiável para presbítero, para bispo e para pastor. É bem verdade que Paulo, quando escreve em Timóteo, ele faz uma distinção entre presbítero, regente, que administra bem, e o presbítero docente, que se afadiga na palavra. Então, no contexto nosso de igreja presbiteriana, nós chamamos o presbítero docente de pastor e mantemos o título de presbítero para o presbítero regente, aquele que junto com o pastor administram a igreja de Deus. E ele, ao falar para os presbíteros, ele não se coloca acima dos presbíteros. Notem isso, irmãos. Eu, presbítero, como eles. Esse texto aqui joga uma pá de cal na pretensão de fazer Pedro um papa. Pedro não é um papa, Pedro não é um presbítero acima dos outros presbíteros. Ele é um presbítero como os outros presbíteros. Porque na igreja de Deus não tem hierarquia. Pode existir graus de função, mas hierarquia não. Aliás, se tem uma hierarquia, é o contrário, é pelas avessas. Jesus Cristo disse, no meu reino, quem quiser ser o maior, vai ser o seu quê? O menor. Quem quiser ser o grandão, vai ser chefe, vai ser servo de todos. Então não tem espaço na igreja de Deus para a pretensão de soberania, de forma nenhuma. Outra coisa, olha comigo o que ele vai dizer no verso 2, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Então o papel do presbítero, do pastor, no caso, é pastorear o rebanho, que há entre vós. Não por constrangimento, mas espontaneamente, ou seja, ninguém pode ser pegado a laço para a liderança da igreja. Não, você vai ser, eu não quero, mas vai ser assim mesmo. Não, não existe isso.
Não existe isso. A pessoa não é nomeada de cima para baixo. Não por constrangimento, não espontaneamente, como Deus quer. Nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Ou seja, o pastor, ele não pode exercer o pastorado por amor ao dinheiro. O dinheiro não pode ser a motivação dele. Por que Pedro está dizendo isso aqui? Porque vocês sabem que no mesmo tempo em que a igreja está avançando, os falsos apóstolos, os falsos obreiros, eles estavam penetrando nas igrejas. E os falsos apóstolos queriam o quê? Dinheiro. A motivação deles era dinheiro. E aí eles eram pastores, eles eram lobos travestidos de pastores. Porque você sabe que lobo e pastor gostam de ovelhas. O lobo para levar, o pastor para cuidar. Então aqueles que são movidos pela ganância, eles estão interessados na lã da ovelha e não na ovelha. Eles estão interessados em tirar da ovelha e não servir a ovelha. E mais, olha aí comigo, por gentileza, o verso 3. Nem como dominadores os que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Hoje, em muitos segmentos religiosos no Brasil e no mundo, há pastores que são verdadeiros chefes, donos. Onde é uma subserviência. Onde o cara, até a cadeira que ele senta é mais alta. E todo mundo tem que lhe prestar continência e obediência incondicional. E se tocar em alguma coisa, não, você está tocando no ungido do Senhor, no ungido do Senhor não se toca. Aí a pessoa se blinda com um título para se autoproteger. Aí Pedro está dizendo o seguinte: o pastor, ele não é um ditador. Ele não é um ditador, ele tem liderança, ele tem visão, ele tem discernimento, mas ele não está ali como dominador dos que foram confiados, mas ele é um exemplo. Erich Fromm disse que há 2 tipos de líderes no mundo. Ou 2 tipos de autoridade. A autoridade imposta e a autoridade adquirida. A autoridade imposta é o seguinte: eu sou chefe aqui, você tem que me obedecer. E tem pastor que diz assim: se não me obedecer, a porta da rua é a porta da serventia. Outro tipo de autoridade é a autoridade adquirida. Você não precisa gritar que você é o líder, as pessoas notam. Você não precisa de se impor, seu exemplo leva as pessoas a entender que você é o líder. E elas seguem. É por isso que o pastor, no caso lá de Israel, como exemplo, ele ia à frente do rebanho e não atrás do rebanho, tocando o rebanho. Eu sou exemplo, me sigam. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Pois bem, a partir de agora, Pedro vai falar agora para os jovens. Olha aí o versículo 5. Aí no versículo 4 diz que traz a recompensa, né? No capítulo 5. Versículo 5 vai falar sobre os jovens. Você pode ler o 5 comigo? Rogo, igualmente, aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outros sim, no trato de uns para com os outros. Cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste ao soberbo, contudo aos humildes concede a sua graça. Notem vocês que ele mostra que a necessidade do jovem se sujeitar, se submeter aos mais velhos, no contexto da comunidade cristã, no contexto da igreja. E para que não houvesse qualquer ideia de que, novamente, uma diferença de grau, de gênero, ou de idade, faixa etária, ele introduz assim: outros sim, no trato de uns para com os outros, cingi-vos todos de humildade. Ou seja, não é porque eu sou mais velho que eu sou prepotente e arrogante. E o jovem tem que vir beijar minha mão. Não é isso. Um jovem sábio é um jovem que escuta os mais velhos. Um jovem sábio é um jovem que sabe respeitar os mais velhos.
Um jovem sábio é aquele que sabe que aquela pessoa já passou pela sua fase de vida e tem mais experiência. Então, um jovem que não escuta os mais velhos é insensato, é tolo, vai perder de aprender. E talvez o mais velho, ou os mais velhos que os jovens primeiramente precisam ouvir são os seus pais. Seus pais. Mas nenhum de nós, porque tem mais experiência ou mais idade, pode deixar a soberba subir ao coração. A humildade é a marca do cristão. Depois que ele fala para a juventude, ele vai falar para toda a igreja. E ele já começou aí no capítulo 5, no versículo 5, parte B. Cingi-vos todos de humildade. E no verso 6, ele prossegue nesse pensamento. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte. E aí ele vai tratar de um outro assunto que eu quero tratar hoje à noite. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Porque no mundo onde a pessoa perde a sua casa, perde a sua propriedade, que ele não tem lugar certo para ficar, ele está disperso, está perseguido, e ele enfrenta todo tipo de problema, de perseguição. O que bate no coração? Ansiedade. Não é verdade, irmãos? O que é ansiedade? É tudo aquilo que você não administra, produz ansiedade no seu coração. Aí Pedro está dizendo o seguinte, olha, lance sobre ele toda a vossa ansiedade. A hora que você estiver assim muito aflito, inquieto, lance sobre Jesus, deixa lá. Aos pés dele, o seu problema, ele vai cuidar de você. Ele é competente para cuidar de você. Depois que ele trata da igreja toda, ele vai trazer uma palavra, como ponto penúltimo, sobre batalha espiritual. Olha comigo os versículos 8 e 9. Vamos lá? Sede, sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistirem firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade, espalhada pelo mundo. Então vamos pegar do versículo 9. Quando eu estou sofrendo, quando você está sofrendo, a sensação que a gente tem é que a gente está sofrendo, é o maior sofredor do mundo. Ninguém está passando o que a gente está passando. Não é isso mesmo? A gente pensa que só a gente está sofrendo assim. Então, quando você estiver sofrendo, entenda que esse negócio não é só com você. Você não é o único privilegiado. O povo de Deus está aí, sofrendo também. Agora veja você que o contexto da batalha espiritual é nessa esteira do sofrimento. Porque o diabo é especialista em aproveitar o sofrimento para dizer para você assim, está vendo aí, ó, você não é crente? Olha o que você está passando. Cadê Deus? Por que ele não cuida de você? Ele não é fiel? Por que você perdeu o emprego? Ele não é bom? Porque você está doente. Ele não cuida de você porque está passando problema lá na sua casa. E o diabo é especialista nisso. E diz o texto que ele anda, de que maneira aí, no versículo 8? Em derredor. Talvez, irmãos, depois de Deus, ninguém nos conheça mais do que Ele. E sabe duas áreas perigosas que nós temos? É o nosso ponto fraco e o nosso ponto forte. Ele conhece os dois lados. E se ele anda em derredor, o que ele procura? Uma brecha. E ele faz o quê? Ele ruge como? Ele não é leão. Quem é leão é Jesus. Mas ele ruge como leão. E eu não sei se você já assistiu filmes de animais, tem hora que dá até medo, né? Mas via de regra, o leão não ruge na hora que está saltando a presa. Ele ruge para espancar a presa. Porque você que assistiu os filmes, você vê que quando tem um bando, ou de animal que for, fica difícil. Aí ele ruge, o que acontece? Um se dispersa do grupo.
E aquele que dispersa do grupo para fugir, para se esconder ou para se livrar, virou o quê? Presa fácil dele. Então, preste atenção nisso. A igreja de Deus é lugar de segurança para você. É por isso que Paulo, quando escreveu 1 Coríntios capítulo 5, versículo 5, ele diz que com respeito àquele camarada lá que cometeu aquele terrível pecado de incesto, Paulo diz, entregue-o a Satanás, para que a sua carne seja destruída e o seu espírito seja salvo no último dia. O que significa isso? Entregar a Satanás significava ali exclusão da igreja. Porque quando você está na comunhão da igreja, há uma proteção. Uma proteção. Mas se você se afasta da igreja, você ficou o quê? Vulnerável. Vulnerável. Muito bem. Terminando então. Você vai ficar esperto aí, viu? Resistirem firmes da fé. Você não tem que ter medo do diabo, não. Você tem que resistir. 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 Agora, deixa eu concluir então, mostrando para você uma palavra sobre o cuidado de Deus. E eu quero terminar com versículos 10 e 11, porque os outros são saudações e não tem necessidade. O cuidado de Deus, olha como é que ele termina sobre o cuidado de Deus. Eu queria que você ficasse em pé agora, para lermos juntos versos 10 e 11. Vamos juntos? Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Deus abençoe, meus irmãos, que retenhamos essa palavra no coração. Podem assentar. E nós teremos aí uns 15 minutinhos de intervalo para quem quiser ir ao banheiro, quem quiser abraçar alguém. E 11 horas estaremos de volta aqui para o culto. Pois não.